Paz seu, meu amado. Bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com nosso Deus. O penúltimo livro da Bíblia é o livro de Judas. É a última das cartas. E, portanto, nós vamos ter aqui a última oportunidade de vermos os apóstolos, os primeiros missionários, passar, fazer a disseminação das ideias, dos ensinamentos, do ministério que devia ser feito. Este livro, o livro de Judas, ele foi escrito para os cristãos, para os primeiros cristãos, e ele foi escrito por Judas, um outro meio-irmão de Jesus. Então nós temos dois aqui que escreveram as cartas. Este, Judas, também meio-irmão de Jesus. Como nós vimos antes, os irmãos de Jesus, os filhos de Maria e de José, eles no início eles não entendiam muito bem o ministério de Jesus, não aceitavam muito bem o ministério de Jesus. Quando eles se deram conta, quando eles viram que efetivamente aquela era uma mensagem vinda de Deus, que Jesus era o representante de Deus aqui na terra com uma nova aliança, com uma mensagem importante e que deveria ser levada a sério, eles abraçaram cegamente. Eles abraçaram a fé, eles abraçaram a mensagem e eles passaram a ser divulgadores desta mensagem. O local onde Judas estava quando ele escreveu esta carta é desconhecido. Nós não temos ideia, não existe registro na Bíblia e não existe registro fora da Bíblia de onde ele estava, mesmo porque Judas era um nome muito comum da época e nós temos dúvidas aí para saber, eventualmente, qual era o Judas que estava aonde. Então a gente não tem ideia de onde ele escreveu esse livro. A data é de 69 depois de Cristo, ou seja, já no início da igreja, nós ainda estamos no início da igreja. Vejam que as dificuldades que eles enfrentavam neste início não eram as dificuldades muito diferentes dos outros escritores das cartas. Tá? Então, a igreja naquela época ela estava enfrentando duas dificuldades segundo Judas. Primeiro, uma traição interna, ou seja, a igreja tinha como membros algumas pessoas que não concordavam com o ministério, não concordavam com a mensagem de Jesus e que o traíam. Então havia uma traição interna, pessoas que estavam desviadas. Elas se desviavam, elas não aceitavam, mas elas não saíam da comunidade. E não saíam da comunidade por quê? Porque elas eram uma doença dentro da comunidade. Elas eram a doença, aquela influência ruim dentro da comunidade. Então, Judas começa a escrever e ele nos dá aí algumas mensagens de advertência. Então ele começa a advertir essas pessoas que estavam se afastando da verdade. Vejam, amados, no início as coisas não eram tão fáceis. Havia uma perseguição muito grande, haviam tentações e haviam dificuldades em que as pessoas poderiam reagir de forma diferente. Algumas reagiam lutando, algumas reagiam desanimando, mas algumas reagiam afastando-se da verdade. Tá? Então, essa advertência é para aqueles que não suportaram a verdade e que, ao contrário, começaram a trabalhar contra esta verdade. E aí ele nos explica que nós devemos guardar a fé diante, inclusive, destas apostasias, porque à medida em que eles se afastavam da verdade, eles começavam a errar no seu ensino, a errar no seu comportamento, nas suas atitudes. Então, eles começavam a apostatar. E aí, Judas vem
e nos ensina que nós devemos guardar a fé, inclusive diante da apostasia. Ele conta a história desta apostasia, deste erro, e ele começa em Caim, só para você ter uma ideia de que não é uma coisa nova. Então ele vem, a verdade sempre foi tentada a mudar desde o começo dos tempos, desde Caim até o final dos tempos vai ser assim, amado. Então você fique esperto, você fique ligado que aquilo que foi nem sempre desaparece. Às vezes ele volta com roupagem nova, mais atraente, mais fácil, né? Na medida em que ele vai desviar as pessoas. Então ele apresenta a presença de apóstatas, inclusive no céu, no meio do povo de Israel. E agora eles estavam também no meio da igreja. Então cuidado, meu querido, cuidado, que no meio da igreja onde nós imaginamos que não há problema, que todos são corretos, etc., nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos ficar atento à palavra, nós precisamos saber o que é correto e errado, para eventualmente também reconhecer o que não é correto, o que é apostasia, o que é heresia. O livro ele está dividido em 4 pedaços: o povo de Deus, que é guardado por Jesus, a exortação para guardar a fé, a realidade do juízo para aqueles que não guardam, para aqueles que não mantêm a fé, e só tem 2 caminhos, nós já vimos isso, e o amor de Deus é quem nos guarda, é aquele que nos segura e nos faz resistir. Amém, amados? Bons estudos.